Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo Instagram, @José Augusto Arruda. E hoje, nossa live entrevista, ou entrevista live, é com a advogada criminalista Flávia Raal, fundadora do Innocence Project Brasil, e presidente do Conselho do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Boa noite, doutora Flávia. Tudo bom? Boa noite, José Augusto. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por dar uma lacuna dentro da sua agenda e aceitar o 10 perguntas hoje, numa segunda-feira, após dias de eleições, né? Imagina, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Já quero rapidinho mandar um grande abraço para meu amigo Jomar, produtor musical, que presenteou 10 perguntas com essa linda trilha sonora Deliver. A gente começa o programa e finda com ele. Ok? Bom, são 9 horas e 2 minutos. Vamos fazer jus ao programa, né? 10 perguntas, né? Doutora Flávia, hoje o nosso assunto é sobre condenação injusta, certo? Exatamente. Vamos lá. Para que serve o processo criminal? Bom, essa é uma pergunta difícil, mas acho que é fundamental, inclusive, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão das condenações injustas, né? Então, eu queria só contar um pouco, José Augusto, que eu sempre trabalhei na área criminal, eu sou advogada e sempre atuei nessa área. Desde a faculdade, eu comecei a estagiar e fui me envolvendo e me apaixonando exatamente pela ideia do que é o processo penal, né? Para que serve? Porque as pessoas têm uma ideia de que quando o Estado processa criminalmente uma pessoa, é porque necessariamente o Estado precisa punir as pessoas que cometem crimes, os criminosos, e dar a eles uma pena. Isso é verdade. Essa é uma das funções do processo penal, né? É dar uma resposta para a sociedade, é atuar para que as pessoas entendam que a gente tem regras, que a gente tem leis, e que se você viola essas leis, e em especial viola essas leis cometendo crimes, você vai ter uma resposta do Estado. Mas o interessante é entender que essa é só uma das facetas do processo penal. A outra faceta, que é a que eu mais gosto como advogada, é aquela que mostra o seguinte, né? Antigamente, quando havia um conflito entre as pessoas e alguém praticava um crime, uma coisa que é muito séria, porque o crime é a ofensa mais séria ao que a gente chama de Estado de Direito, as pessoas resolviam esse problema entre elas. Até um determinado momento em que o Estado puxou para si essa responsabilidade. Olha, não, quem vai atuar nesses conflitos sou eu, Estado, né? E aí, o que o Estado fez? Ele estabeleceu um caminho legal para poder chegar à conclusão de se uma pessoa é culpada ou inocente, e se ela for culpada, aplicar uma pena a essa pessoa. Então, o processo penal, além de ser esse caminho de punição, ele é mais do que isso, José Augusto, um caminho de proteção do indivíduo contra essa força do Estado, né? Então, quando o Estado fala, eu vou te processar, eu vou te punir, vai ser pelo caminho legal do processo, que é um caminho que diz quais são os direitos daquela pessoa que está sendo processada, né? E qual é o caminho correto para que uma decisão seja considerada justa e correta. Então, o Estado ele tem o direito de punir desde que ele siga essas regras, desde que ele siga os procedimentos que a lei estabelece e, acima de tudo, desde que ele respeite o direito dessas pessoas que estão submetidas a uma investigação e a um processo. Então, o processo ele tem essa dupla função, que também é de garantir os direitos do cidadão, que vai sofrer essa força do Estado contra ela, que é através do processo, através da aplicação da lei, né? Esse é o lado que eu, particularmente, mais gosto do processo penal. Entendi. Bom, e o papel do advogado criminalista, do criminal, por exemplo? Então, aí que vem o lado que para mim é muito legal, não é? Porque o advogado, ele é a pessoa que vai estar ao lado de alguém que sofre um processo criminal. Porque quando você é processado, quer dizer, o Estado vai lá e faz uma acusação contra alguém, né? O Estado vai lá e estabelece que aquela pessoa tem que ser acusada da prática de um crime, não é?
e essa pessoa, então, vai sentir contra ela isso que eu estou chamando de força do Estado, que é o Estado que vem com todo o aparato dele para dizer para aquela pessoa que ela tem que responder a um processo e que se ela for condenada, ela pode ir presa ou ela pode ter que prestar um determinado serviço, mas que ela vai ter, né, uma limitação na liberdade dela. E quem está ao lado daquela pessoa? Porque quem acusa é o Estado. O Estado vai fazer essa acusação por meio do promotor de justiça, que é o funcionário do Estado que tem esse papel de acusar, de formular as acusações e de levar essa acusação até o final de um processo. Então, você tem lá uma pessoa que poderia ser eu, pode ser você, pode ser qualquer uma das pessoas que está nos assistindo, que justa ou injustamente se vê acusado, né? Acusado de algum crime, acusado de ter feito uma coisa muito séria. E que essa acusação, se ela for considerada correta, pode tirar a liberdade dessa pessoa. Pode tirar a minha, pode tirar a sua, pode tirar de quem estiver sendo processado. Quem vai estar ao lado dessa pessoa durante o processo, durante o procedimento que o Estado formula, né, para fazer valer aquela acusação que o Estado acredita que é verdadeira. Ou seja, vai dizer, você, José Augusto, praticou um crime, eu vou provar que você praticou um crime. Então, o Estado vem com toda essa força. Quem é que pega na sua mão nesse momento e fala, eu vou do seu lado, garantir que o Estado só possa fazer isso, né? Respeitando os seus direitos, que você seja ouvido, que você tenha direito a falar a sua versão, que você tenha direito a apresentar suas provas, a levar suas testemunhas, que a gente consiga ouvir bem essas pessoas. Quem é que faz isso? É o advogado. Então, o advogado, né, que normalmente, não só, mas normalmente está do lado de quem está sendo acusado, é a pessoa que dá o amparo, que dá o apoio e que faz valer o direito dessa pessoa. Ele é a voz da pessoa acusada. Então, quando eu, como advogada, sou procurada por uma pessoa que está sofrendo uma investigação ou já um processo contra ela, criminal, né? Eu, como advogada, vou ser a voz dessa pessoa. Eu vou me colocar ao lado dela para que os direitos dela sejam respeitados. Não é? Então, o papel do advogado é esse, é do exercer o direito do outro, é de fazer valer com que esse procedimento, com que esse papel do Estado seja feito dentro da lei. Siga aquilo que a lei, que a Constituição da República estabelecem como caminho correto, que pode justificar, né, que alguém tenha a sua liberdade privada. Porque a gente precisa imaginar que a liberdade é um dos maiores bens que nós temos como pessoas, como cidadãos, né? Eu acho que depois da vida é o direito à liberdade que nos faz de sujeito de direitos, pessoas que estão podendo conviver em sociedade. Então, para o Estado poder chegar e retirar a liberdade de uma pessoa é uma coisa muito séria, né, José Augusto? Então, para poder fazer isso, a gente tem que ter um caminho de legalidade. E o advogado é aquele que pega na mão de quem está sendo processado e vai com ele nesse caminho para garantir, ou ao menos tentar garantir, que os direitos daquela pessoa sejam respeitados e que essa privação da liberdade, de fato, só aconteça nos casos necessários. É mais ou menos isso. Bom, eu que sou leigo, né? Eu só posso dizer o seguinte: ela falou muito do Estado e falou do advogado que dá a representatividade de quem está procurando. Com toda essa força do Estado, não acarreta o número de erros dentro da justiça criminal brasileira? Sem dúvida nenhuma, né? O que eu tenho enfrentado, e depois eu posso contar um pouquinho o trabalho que eu estou fazendo em relação a isso, é exatamente uma percepção. Eu já tenho muitos anos de profissão, né? E além do meu escritório, eu tenho uma experiência numa ONG que se chama DDD, que você mencionou, que é uma ONG voltada exatamente para respeitar esse direito de defesa, né? E agora tem essa minha outra ONG que trabalha exatamente com a questão dos erros judiciários, né? E, assim, do pouco tempo que nós estamos trabalhando com essa questão do erro, mas do muito tempo que eu tenho como advogada criminal,
eu posso dizer que tem sido cada vez mais comuns os erros da justiça, né? Que esse é um assunto que precisa ser visto e refletido por todas as pessoas, porque um erro, né, que imagine, na área criminal, é você considerar culpado de um crime uma pessoa que não fez nada, né? Ele pode acontecer com qualquer um de nós. E acho que é muito fácil perceber o que significaria na vida, na minha vida, ou na sua vida, ou de alguém que é da sua família, ou que é seu amigo, né? Se ver acusado, condenado e privado da sua liberdade, não é? Por algo que não se fez. Então, isso é muito pesado. E essa é a consequência do erro da justiça criminal, né? É dizer que uma pessoa é criminosa, privá-la da sua liberdade, apesar daquela pessoa estar dizendo desde o começo que é inocente, né? Então, sim, infelizmente, nessa área do direito, os erros têm sido muito comuns, são muito frequentes. Poxa, então a senhora já meio começou a responder a minha quarta pergunta, porque o que leva uma pessoa a inocente ser condenada por algo que não fez? Quer dizer, não tem um fim no trato, então, né? De se lapidar tudo isso. Exato, né? Eu acho que essa pergunta, ela pode ser respondida de muitas formas, né? A gente não tem uma resposta única para explicar por que que uma pessoa inocente, né, é condenada por algo que ela não fez, né? Mas eu acho que é isso, assim. Por isso que eu gosto de começar, José Augusto, falando, né, sobre o que significa o processo criminal. Porque quem não atua nessa área tem muito essa percepção de que o processo é só para condenar, de que o processo está lá para dar uma resposta, quer dizer, para dizer para as pessoas, olha, se você cometer um crime, você vai ser punido. E eu volto a dizer, isso é verdade, mas mais do que isso, né, é a ideia de que isso precisa ser feito dentro de um caminho legal. E se isso não é feito dentro de um caminho legal, você pode chegar a ter uma pessoa inocente condenada, né? Então, assim, o que leva uma pessoa a ser condenada? Ela está no lugar errado, na hora errada. Ela ser parecida com alguém que cometeu um crime. Uma vez eu tive um caso no meu escritório de um rapaz que estava andando numa rua no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ele tinha acabado de sair de uma casa de show, ele era músico, e eles estavam tocando, e havia uma lei, a lei do Psil, que proibia que o show fosse até muito tarde, então o show tinha acabado às 10 da noite. Ele tinha saído do show às 10 da noite e estava se dirigindo à casa dele a pé, porque ele morava no mesmo bairro de Pinheiros. E aí ele estava andando e dois rapazes perseguiam naquele mesmo horário um outro homem com uma característica física parecida com ele, que teria atacado uma mulher na região. Era noite, era escuro, esses rapazes não viram direito o homem que atacou essa mulher, saíram correndo atrás do homem e o homem desviou numa das ruas e quando eles cruzam com esse meu cliente, que estava com a mesma roupa desse homem. Qual era a roupa? Calça jeans e camiseta branca. Veja você, uma roupa super comum. Esse rapaz, ele foi confundido com aquele outro. Então, esses dois homens que perseguiam o outro, né, que atacava a moça, que tinha atacado a moça, partiram para cima dele, começaram a bater nele, dizendo: foi você, foi você. Chamaram a polícia e esse menino, que não tinha feito nada, estava sentado na calçada, ensanguentado, porque ele tinha apanhado, quando a moça, vítima daquele abuso, passa com a polícia, dentro do carro da polícia, olha para ele e fala: foi ele que me atacou. E esse rapaz, então, enfrentou uma investigação e depois um processo, porque ele estava naquele local com uma roupa comuníssima, que era a mesma roupa de um rapaz que havia atacado uma outra moça. E foi muito difícil provar que ele não era ele. Então, você tem uma investigação, normalmente, que é feita sem muito cuidado, até porque a polícia tem pouca estrutura, né? Então, os erros que levam
uma pessoa inocente a ser presa e condenada, elas não são necessariamente causados, eles, perdão, não são necessariamente causados pela vontade de alguém acusar falsamente o outro, né? Às vezes isso acontece, às vezes tem uma intenção, mas às vezes é circunstancial. Aquela pessoa, ela é levada para aquela situação e aí a investigação mal feita não esclarece o que deveria esclarecer, né? Então, hoje a gente tem um monte de situações que acabam levando a isso, acabam levando a trocas, acabam levando a confusões, ou a simplesmente um pouco caso, né, que gera erros dessa natureza. Não? Então, são muitas as causas, José Augusto, que levam uma pessoa inocente a uma situação de desespero dessa, que é ser apontado por algo que não fez. Você imagina esse rapaz que foi preso, acusado de ter atacado uma moça sexualmente, né? Diante do que a senhora falou sobre a pouca estrutura da polícia, vou dizer, brasileira, né? Embora nós moramos em São Paulo, mas a gente escuta um pouco de cá, um pouco de lá. Esse reconhecimento fotográfico é seguro? Porque é muito recorrente escutar. Ah, foi por fotografia. Escutei um dia desse, eu li alguns assuntos pesados. E eu pergunto assim, mano, esse reconhecimento fotográfico é seguro? Não, absolutamente não é seguro, né? Se você me permitir, eu até dou um passinho para trás, porque não é só o reconhecimento fotográfico. O fotográfico, ele é completamente equivocado, tá? Por quê? Porque você tem quase que uma indução da pessoa a achar que aquela pessoa que ela viu numa foto, né, é a pessoa que eventualmente a atacou. E tem uma série de fenômenos que explicam por que a gente pode se confundir, por que a gente pode achar que uma pessoa fez algo contra a gente quando não fez. É uma série de experimentos que mostram o quão falha é a nossa capacidade de reconhecer uma determinada pessoa, especialmente no momento de tensão. Então, tem uma expressão, José Augusto, que é a seguinte, que é usada muito por um professor de processo penal, que ele fala que é o seguinte, que é a questão da arma, é o foco na arma, essa é a expressão que se fala. O que isso significa? Qualquer pessoa, qualquer um de nós, se um dia for assaltado, ou se já tiver sido assaltado com alguém com uma arma, o olhar da vítima do assalto, o meu olhar, o seu olhar, ou de quem quer que seja, vai estar olhando o quê? O rosto do assaltante ou a arma? A arma. O nosso olhar, ele fica focado naquele instrumento ameaçador, tá? Certo. E é engraçado porque esse professor, que é um professor de processo penal, uma pessoa extremamente experiente, ele conta uma experiência pessoal que ele teve. Ele disse que ele ficou 20 minutos sob a mira de uma arma, ele estava na frente do assaltante que não tinha nada no rosto e ele falou, eu olhei os 20 minutos para a arma que apontava para mim e não para o rosto dele. Então, por exemplo, numa situação dessa, o que acontece? A pessoa olha para a arma. Então, por mais que ela esteja 20 minutos de cara com alguém, o olhar dela não vai estar naquele rosto. Vai estar olhando para a arma que é a ameaça. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, o que a nossa lei fala sobre reconhecimento? Então, vamos lá. Uma pessoa que é esse rapaz, por exemplo. Ele, então, a menina passou na rua à noite, olhou o rapaz sentado, ensanguentado. Então, ela olha para ele, ela tinha acabado de ser atacada, no escuro, e ela foi atacada de costas. Ela descreve que o rapaz que de fato a atacou pôs a mão no rosto dela e levou-a para uma árvore, né? Então, essa moça não viu o moço de frente, mas ela passa na rua, dentro de um carro de polícia, vê esse rapaz com a mesma roupa do homem que a atacou, sentado e ensanguentado. Então, ela tem uma primeira visão, ela já vai registrar aquela imagem como sendo do rapaz que a atacou. Aí levam a vítima para a delegacia, ao mesmo tempo que levam esse rapaz. O que a lei diz? O que a lei determina? Que nesse momento a polícia tem que colocar mais 4 pessoas ao lado do suspeito,
atrás de uma janela. É aquela coisa típica que a gente vê em filme. Só que você Sim. não pode pegar, por exemplo, se o suspeito é loiro, você não pode colocar um negro, um moreno, um japonês, um baixo, um alto, um de óculos e um de barba. Você tem que pegar pessoas que sejam parecidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para a vítima como era a pessoa que a atacou. Ela vai falar loiro, alto, sem barba, 30 anos, qualquer coisa assim. Vai dar uma descrição genérica. Então, a polícia tem que tentar conseguir pessoas parecidas com ela para colocar lá no reconhecimento. O que que acontece? Isso já é muito difícil, né? Então, colocam-se ali pessoas muito raramente parecidas com aquele suspeito e trazem a vítima para reconhecer. Aquela mesma moça tinha acabado de passar pela rua e de olhar o rapaz sentado ensanguentado. Quando ela olha 5 pessoas, quem ela vai reconhecer como sendo o atacante dela, José Augusto? Ia comentar. O mesmo rapaz. E foi isso que ela fez. E ela passou a investigação inteira dizendo que tinha sido ele. Por má fé, ela tinha alguma coisa contra ele? Não, ela nunca tinha visto aquele rapaz. Mas ela foi interiorizando na cabeça dela pela má técnica, porque ela não poderia ter passado por ele na rua, não deveria, a polícia não deveria ter levado ela lá. Esse reconhecimento deveria ter sido feito com esse critério que eu estou dizendo só na delegacia, né? Mas isso não acontece. Então, ela passou, a partir daí, a todas as vezes em que foi perguntada, a reafirmar que o rapaz que atacou era aquele outro que, no fundo, era inocente. E o que que acontece, então, quando, ao invés de passar com a pessoa na rua e mostrar, olha, foi esse que te atacou, você pega uma fotografia e fala, foi essa pessoa aqui que te atacou? Se naquele momento a vítima, seja porque estava com foco na arma, seja porque estava emocionalmente muito abalada, seja porque estava escuro, seja porque estava de costas, seja o que for, a vítima, sem nenhuma má intenção, ela pode olhar e falar, é ele. Ou eu acho que é ele, porque tem as características parecidas. E no momento em que ela olhar aquela foto, quando ela for fazer o reconhecimento pessoal, ela vai dizer que a pessoa da foto é aquela pessoa que está lá na frente dela e ela vai continuar a dizer que foi aquela pessoa. Então, os reconhecimentos por foto, eles acabam induzindo muito, né, o reconhecimento equivocado. Tem uma indução, tem uma sugestão, ou simplesmente tem uma dificuldade da vítima em, tirando toda a questão emocional, se afastar para tentar ter uma lembrança racional daquela pessoa, não é? E ela acaba incorrendo num erro. Só que ela vai cada vez mais acreditando naquele próprio erro e naquele reconhecimento que ela fez. Então, o reconhecimento por foto, que hoje está muito comum, e por que está muito comum, José Augusto? Porque hoje a gente tem celular. Então, antigamente, a polícia não tinha no celular dela uma foto, mas hoje o que que acontece? Ela está investigando alguma coisa. Mandam para ela a foto de um suspeito. Ela chega para as vítimas na rua e fala: essa é a pessoa? Tá no celular, né? E a chance de haver um erro naquele momento pela vítima é muito grande. Mas se ela errar, ela vai continuar achando que é aquela pessoa, tá? Então, o erro por fotografia é super perigoso, né? Assim, e se eu estiver falando muito, você me interrompe, mas assim como é, posso falar? Sim, por favor. Porque hoje tem uma outra coisa que é perigosa, que é o reconhecimento facial. Você já ouviu falar no reconhecimento facial? O reconhecimento facial é uma coisa, é uma técnica nova que está sendo usada no nos sistemas de segurança de muitas cidades e que é um sistema que faz uma leitura do rosto, né, das pessoas, né, e pode identificar a partir das características do rosto suspeitos, pessoas que estão foragidas da polícia, pessoas que de alguma forma já praticaram muitos crimes. Então você tem isso acontecendo em muitas cidades, as câmeras interligadas, sejam as câmeras públicas, sejam as câmeras que as casas particulares colocam para fazer as seguranças das suas ruas, não é? E você tem policiais analisando essas câmeras. Então,
Por exemplo, isso pode acontecer simplesmente na rua, pode acontecer na entrada de um show, ou na entrada de um estádio de futebol, ou no carnaval, como já aconteceu. E essas câmeras, elas vão fazendo a leitura facial. E elas podem, então, identificar suspeitos. E aí a polícia que está verificando as câmeras, que está no sistema fazendo essa leitura, ela avisa um policial da rua que tem uma pessoa suspeita. E aí aquela pessoa que foi reconhecida por uma câmera facial, ela pode ser abordada, já como suspeita, não é? Então, tem um lado que pode ser extremamente útil para isso, para você identificar pessoas foragidas da justiça. Mas o que alguns estudos já demonstraram, José Augusto? Isso lá nos Estados Unidos, por exemplo. Uma das empresas que tinha esse sistema, ele fez um teste com deputados norte-americanos. E ele passou o rosto desses deputados por esse sistema de reconhecimento facial, não é? E o que aconteceu? Deu um índice de 20% de suspeitos entre os deputados norte-americanos, que era um índice completamente equivocado. Por quê? Porque esse sistema, ele não pode ser tido como infalível. Então, você não pode, simplesmente porque o sistema reconheceu alguém, estabelecer que aquela pessoa já tem alguma suspeição em relação a ela, não é? Isso também tem sido usado e também tem gerado muitos equívocos. Então, quando a gente está tratando de processo criminal, de seres humanos, porque o processo criminal está lidando com pessoas, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, a gente tem que ter muito cuidado. Essas coisas não podem ser tidas como infalíveis. Nem a fala da vítima, por mais importante que ela seja, e ela é fundamental, né? E nem as tecnologias, e nem uma foto, e nem o reconhecimento facial. É preciso ter cuidado, a gente precisa ter mais elementos de prova para chegar a efetivamente acusar e condenar alguém por um crime. Poxa, mas diante do que a senhora está falando, então os testemunhos não são tão confiáveis, porque se não tem nenhuma técnica, nenhuma estrutura, é só pelo visual, é muito mais preocupante que a gente imaginava, né? Então, essa que é a delicadeza. Desculpa, pode falar. Os testemunhos não são confiáveis, né? Então, essa é a delicadeza, né? Por quê? Porque, assim, é esse o cuidado. Por isso que eu reforço muito que o processo tem esse papel de ser o garantidor também dos direitos das pessoas, não é? Porque você tem que ter uma série de elementos que confluam, que levem à certeza da culpa de alguém. Não pode ser mais ou menos, né? Porque na dúvida você não pode condenar um inocente. E aí, os testemunhos. A gente estava falando um pouquinho de reconhecimento. Eu contei um caso em que claramente a vítima se equivocou na hora de reconhecer, sem nenhuma intenção. E eu tenho vários outros casos, depois, se eu puder, eu conto aqui. E por que a vítima pode cometer um erro, assim como a testemunha? Porque existe um negócio que se chama falsas memórias. O que são as falsas memórias? Né? São exatamente as lembranças que nós temos de um determinado fato que não necessariamente são verdadeiras. Né? Então, assim, se eu te perguntar, José Augusto, o que você almoçou na sexta-feira da semana passada, talvez você lembre, talvez você não lembre. Se eu te perguntar quem sentou ao seu lado no ônibus há 15 dias, às 3 horas da tarde, numa terça-feira, muito provavelmente você não vai lembrar, né? Então, a gente precisa ter a percepção clara de que as nossas memórias, elas não são uma máquina fotográfica. A gente não tem, como uma máquina fotográfica, a capacidade de registrar em detalhes uma imagem, um momento, o rosto de alguém. É sempre com lacunas. E o que a gente faz naturalmente, qualquer pessoa? A gente vai tentando preencher essas lacunas. Então, se eu te perguntar, José Augusto, quem estava há uma semana ao seu lado, sentado no ônibus, você vai falar, eu não tenho certeza. Eu posso começar. Era um homem moreno? Você se lembra? E você pode tentar ir forçando a sua cabeça e a sua memória
para tentar chegar na pessoa, né? E a maneira como eu faço as perguntas pode te levando a achar que de fato você está lembrando aquela imagem, que de fato você está lembrando aquele rosto, que de fato você está lembrando aquele momento. Isso é o que se chama de falsas memórias. E a gente precisa ter a percepção disso que eu falei. A nossa memória não é uma máquina fotográfica. Então, se eu e você, eu, Flávia, você, José Augusto, vivenciarmos uma mesma situação, num mesmo lugar, e fomos ser perguntados sobre aquilo que a gente vivenciou, um acidente na rua, uma discussão na escola, ou simplesmente uma cena bonita que a gente viu num parque. A chance das nossas descrições serem diferentes em algum aspecto é gigante, porque o meu olhar vai trazer a minha vivência pessoal, vai trazer o momento no qual eu estava quando eu vivenciei aquela experiência, o seu olhar vai trazer a sua experiência pessoal e o momento que você vivia quando você passou por aquela experiência. Então, os testemunhos, por mais confiáveis que sejam as pessoas que prestam esses testemunhos, eles têm que ser um dos elementos de prova, não é? E o que acontece? E essa é uma das causas de erro bastante comuns que a gente tem na nossa justiça criminal. Muitos casos têm como prova máxima e absoluta essa prova oral. Então, ou é a palavra da vítima isolada, ou é a palavra de um policial que fez um flagrante, conduziu aquela pessoa para a polícia. É muito pouco avançado aqui no Brasil, né, os caminhos de outros meios de prova. Porque a gente tem provas que são muito confiáveis, como é a prova do DNA, por exemplo. Né? Tem provas periciais. Desculpa. Essa é a número um, né? Essa é a Acho número um. Exatamente. Então, a gente tem provas que são provas que podem ser chamadas de incontestáveis ou de muito acertadas. A prova testemunhal, ela é uma prova importante, não há dúvida. Ela deve ser produzida. Mas, por esses motivos que a gente está falando, ela tem que ser vista como mais uma prova, e não como a prova principal, né? Então, esse é um cuidado, porque é isso, nós somos seres humanos, nós somos falíveis. E as nossas vivências afetam muito aquilo que a gente diz e lembra de uma determinada situação. Imagina. E o que mais me preocupa é a retratação de alguém que foi encarcerado erroneamente. Isso aí deve dar pano para mais várias entrevistas, porque é muito recorrente diante do que a senhora vem falando aqui. Me permita falar disso. Senhora, vai de novo. Tem 21 horas e 35 minutos. Estamos aqui com a doutora Flávia Raal. Você que já está comigo desde o começo da entrevista, quem entrou, eu gostaria de fazer uma solicitação. Compartilhe essa live, porque é um assunto que quem não acompanha o @José Augusto Arruda pode chegar do seu amigo, que pode ser muito interessante, porque já fiz aqui uma entrevista sobre autismo e eu não sabia que uma grande amiga minha, de 10 anos, tinha um filho com autismo dentro da família. Ela agradeceu até hoje sobre a entrevista. E hoje nós falamos de condenação injusta. Eu acho que, de repente, condenação injusta, de repente pode ter alguém aí que, dentro da família, que não segue o @José Augusto Arruda, pode se beneficiar das suas informações, né? Já quero mandar um abraço para a professora e diretora, a doutora Silvia Figueiredo, nossa amiga Maria Luísa, que está aí falando com a gente, mandando as suas palminhas, falando desde o começo. Essa é brava, é uma amiga nossa, é muito brava. Então, Vitor, olha, a senhora falou sobre a polícia, esse reconhecimento, e quando o policial vem com a sua toda a intenção, com o seu poder, né, porque ele tem o poder, eu faço uma pergunta aqui. A abordagem policial está indicando algum tipo de racismo nesses assuntos da condenação injusta? Sim, sim. Veja, as abordagens policiais, como elas são feitas aqui no Brasil, né? O que diz que um policial deve ou não abordar alguém? Nada. É a percepção que ele tem
de suspeição de uma determinada pessoa, não é? Então, é inegável que as pessoas que são abordadas com mais frequência são pessoas, as mesmas pessoas que estão superlotando os nossos presídios, né? Que são as pessoas, como a gente diz, que são mais alvo da justiça criminal. É a pessoa mais pobre, é a pessoa periférica e é o preto. Inegavelmente, José Augusto. Por quê? Porque há esse preconceito, esse olhar enviesado, né, de que essas pessoas são mais suspeitas. E como a abordagem policial, ela simplesmente acontece partindo de uma percepção de suspeição, é essa a vítima mais frequência, né, mais frequente das operações policiais, não é? Então, essa abordagem, ela vai ter como alvo esse tipo de pessoa que é a vítima mais comum do sistema de justiça criminal. E se a abordagem ela acontece com mais frequência para os pretos, pobres e periféricos, serão eles as grandes vítimas de erros judiciais, por uma questão estatística. Eles são mais abordados, eles são mais levados para as investigações criminais, eles são mais atingidos pelos processos criminais, eles são pessoas que têm a sua liberdade privada com muito mais frequência, então eles também são as maiores vítimas dos erros judiciais. Isso ninguém discute. Você tem um racismo, que é um racismo, né, que a gente hoje chama de estrutural, né, que também aparece nessa questão da suspeição, não é? Eu estava contando agora há pouco, quando a gente falava de reconhecimento facial, que a polícia ela fica olhando e ela pode simplesmente pedir para um policial da rua fazer uma abordagem em alguém que aquele policial que está vendo a câmera identificou e considerou suspeito. Suspeito por quê? Porque andou, porque correu, porque parou, porque pôs a mão no bolso. Tanto faz. Tudo pode ser motivo de suspeição. O IDDD, ele entrou na Corte Interamericana de Direitos Humanos numa ação que foi movida pela Argentina exatamente com base num caso em que houve um erro e que se iniciou com uma abordagem policial equivocada. E a gente ingressou nessa ação, né, para dizer, aqui no Brasil nós sofremos do mesmo problema. E essa ação do IDDD, ela traz muitos dados estatísticos. E eles todos convergem para isso que eu estou falando. Quem é a pessoa que é abordada com mais frequência? O que que levou? Se você pergunta para o policial, que também não necessariamente está fazendo isso por má fé. Às vezes está. Às vezes tem má fé, sim. Às vezes não. Às vezes tem um preconceito. Às vezes tem um olhar torto. Às vezes tem uma outra questão. E às vezes tem má fé. Mas se você pergunta, mas por que você abordou essa pessoa? As respostas são as mais distintas possíveis. Porque ela parou, porque ela correu, porque ela baixou, porque ela pôs a mão no bolso, porque ela tirou a mão no bolso, porque qualquer coisa é suspeita, né? Então, sim, isso é inegável, isso não sou eu falando, né? A gente tem estudos e mais estudos, estatísticas e mais estatísticas, que indicam, sim, que o racismo é uma questão e que as abordagens policiais se movimentam muito em virtude desse olhar enviesado, desse olhar preconceituoso, e essa é uma grande questão que a gente precisa enfrentar. Eu fiquei sabendo que uma jornalista, apresentadora da Rede Globo, Maju, falou um assunto, assim, ela comentou uma frase que já é, para quem é preto, já sabe muito de cor, né? Preto parado é suspeito e correndo é ladrão. Quer dizer, isso aí, espero que um dia, não sei se a minha geração vai passar isso a limpo, mas espero que a geração, que a minha filha que está com 24 para 25, não passe por isso, porque dói demais, né? Mas a vida que continua, espero que quanto mais pessoas como a senhora possa trabalhar sempre que fortaleça isso, né? Essas ONGs, inclusive vou perguntar agora, nossa oitava pergunta, nós temos ainda uns 15 minutos de live, porque infelizmente o Instagram só nos possibilita 1 hora de live,
E já quero avisar que no dia 24 estaremos juntos para a segunda parte da nossa entrevista, né? Estamos certos? Estamos certos. Maravilha. A nossa oitava pergunta. O trabalho da sua ONG, o Inocente Project Brasil. Conte um pouco assim, não dá para falar eu sei que dá em 10 minutos, mais em 5, em 3, mas a senhora consegue minuciosamente falar o que vem fazendo a sua ONG. Eu ia falar isso, o problema é falar pouco, mas eu vou tentar. Primeiro, eu acho, José Augusto, que sim, as coisas já estão mudando. Eu acho que a sua filha vai enfrentar uma situação muito menos injusta do que a que a gente viveu e continua a viver. Eu acho que isso, a gente está vindo numa onda, né? Acho que essas eleições são um pouco um sinal disso também, de que isso já não é mais aceitável e não pode ser mais aceitável, né? Então, eu queria falar um pouquinho do Innocence Project Brasil, que é uma ONG, né, o Projeto Inocência, se a gente fosse chamar pelo nome aqui no Brasil, é uma ONG que trabalha exatamente para reverter casos de condenações injustas, né? Ou seja, a gente trabalha e atua gratuitamente em casos de pessoas que, embora não tenham feito nada, foram presas e condenadas criminalmente, tiveram a sua liberdade privada, e mais do que isso, né? Eu posso dizer já com convicção, mais do que ter a liberdade privada, eles tiveram a vida absolutamente afetada, né, por uma condenação injusta, por terem estado no lugar errado ou falado alguma coisa errado, ou simplesmente porque caíram na malha da justiça criminal e sofreram essa condenação sem base nenhuma. Então, a nossa ONG, ela nasce aqui no Brasil há 3 anos apenas, e ela foi inspirada numa instituição que se chama Innocence Project, por isso que a gente usa o nome aqui, lá nos Estados Unidos, há quase 30 anos, não é? E ela foi fundada também por 2 advogados, aqui foi por 3, sou eu e 2 colegas meus, os 3 advogados criminalistas. E eles lá nos Estados Unidos caminham há 30 anos nessa direção, de atuar nos casos concretos em que as pessoas, então, sofreram essa condenação injusta, mas para o quê? Não só para ajudar essas pessoas, porque, como eu disse, esse é o papel do advogado, é seu amparo, é seu apoio de quem está nessa situação tão angustiante de sofrer um processo criminal. Mas mais do que isso, o que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que é o que a gente está tentando fazer aqui? Eles conseguiram identificar quais são as principais causas dessas condenações injustas, desses erros. E ao identificar essas causas, eles conseguiram atuar para que elas fossem melhoradas, né? Conseguiram fazer com que a lei fosse aprimorada, com que as práticas do dia a dia da justiça criminal fossem alteradas e que, de uma certa forma, o sistema de justiça criminal lá nos Estados Unidos passasse a funcionar melhor, fosse efetivamente mais justo. E é isso que a nossa ONG está tentando fazer aqui, devagarinho, né, mas com muita vontade, que é atuar nos casos concretos para identificar quais são as principais causas que levam a um erro desse tão sério, para ver se a gente consegue afetar esses erros e ter um sistema de justiça criminal no Brasil que seja justo, que seja correto e que cometa cada vez menos erros. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Que Deus abençoe a senhora e o seu sócio. Doutora Obrigada. Gilda, um beijo para a senhora, viu? Doutora Gilda, que está aqui com a gente. Chegou um pouco atrasada, mas a gente sabe que a agenda também. Minha amiga Cleide Polo, de Rio Preto, está com a gente. Aliás, o Brasil todo. Tem muitos amigos que estão entrando de Porto Alegre, quer dizer, a senhora está levantando a audiência do 10 Perguntas. A senhora conseguiu já, eu já vou fazer uma pergunta, mas, na verdade, muitos já devem ter visto uma reportagem há pouco da Rede Globo, né? Que a senhora conseguiu converter uma condenação de um inocente. Tem alguma, já tem mais algumas? Eu vou fazer 2 em uma. Tem mais algumas ou aquela foi a primeira que deu maior mídia de uma forma geral?
Não, tem mais, né? Na verdade, assim, a gente, como eu disse, a gente ainda começou há 3 anos, é muito pouco tempo, é uma estrutura pequena, nós que temos que bancar toda essa estrutura, então a gente está caminhando, né? E mesmo sem ter feito muita divulgação, né, da existência desse projeto, a gente já tem quase 2.000 pedidos de ajuda, José Augusto. São 2.000 pessoas escrevendo para a gente, dizendo: eu sou inocente, por favor, me ajude. Né? Então, é muita gente para pouco tempo e para pouca divulgação. E o que acontece? O nosso trabalho, ele é um trabalho que tem que ser muito bem feito. Por quê? Porque a gente recebe esses pedidos e a gente analisa os pedidos com muita calma. A gente vê primeiro o que existe no processo. Aí a gente precisa identificar se há caminhos, né, de provas que consigam demonstrar que aquela pessoa que já foi processada é inocente. Então, daí, num segundo momento, no primeiro momento a gente olha o processo. Num segundo momento, a gente vai atrás dessas provas novas. Então, a gente tem que fazer um trabalho que aqui no Brasil não é muito comum de ser feito pelos advogados, que é um trabalho de investigação. Então, a gente vai atrás de novas provas, a gente tenta descobrir novos testemunhos, novas perícias, novas imagens, o que tiver disponível, né, para tentar comprovar que aquela pessoa diz: eu não estava lá, ou não fui eu, ou eu nunca fiz isso, é verdade, né? Se a gente consegue essa nova prova, que não é uma coisa fácil, neste momento a gente então pode dizer que esse virou um caso do Innocence Project. Mas isso é uma coisa demorada, detalhada, porque a gente só vai falar que é um caso do Innocence quando a gente tiver mesmo certeza de que a gente consegue provar aquela inocência. Não é só certeza de que a pessoa é inocente. Porque eu, como advogada de defesa, se me perguntar das 2.000 cartas que a gente recebeu, eu provavelmente vou achar que 1.990 são de inocentes. Mas isso não basta, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que eu provo. Né? Como eu consigo mostrar para a justiça aquela inocência. E daí, se a gente consegue essa prova, a gente vai fazer uma ação, uma nova ação perante a justiça para dizer: aquele caso que vocês condenaram, que já é uma decisão definitiva, eu tenho provas para mostrar que aquela pessoa é inocente. Então, é como acontece em muitas séries ou muitos filmes que a gente vê na televisão, que são inspirados no trabalho do Innocence Project nos Estados Unidos, é o que a gente está tentando fazer aqui. E a gente já conseguiu, né, nesses 3 anos, duas inocências reconhecidas, ou seja, 2 pessoas que estavam presas e condenadas que tiveram a sua inocência reconhecida, 2 outros casos nos quais a gente está aguardando o reconhecimento da inocência, mas que os tribunais, por acreditarem, pelo menos em parte daquilo que a gente está falando, já deram a liberdade para esses 2 homens. Então, a gente tem 2 outros homens que estão em liberdade, aguardando a decisão final do tribunal, né? E a gente já tem outras pessoas que os processos de produção de prova e as ações já estão caminhando, né? Então, no fundo, a gente tem 4 casos já que a gente pode dizer que são casos de sucesso nesse trabalho de reversão de condenações injustas, né? E são casos muito emocionantes, muito, muito emocionantes mesmo. Eu reparei pela entrevista que a senhora fez para o Fantástico, é de emocionar porque pessoas ficam 5 anos preso e depois, né, viu que ele deve ter passado ali dentro, que, óbvio, ele deve ter contado para a senhora, e lógico que você não vai contar aqui, mas a gente imagina o que deve ter passado nesses 5 anos, né? A reparação do Estado para essa pessoa nem é dinheiro que pague, né? Acho que é oportunidade de vida, né? Porque a senhora mesmo falou que depois da vida é a liberdade, não é isso? É isso mesmo. Não, e você está coberto de razão. Não há indenização possível para uma coisa dessa, porque o que a gente já sabe, o que a gente percebe, José Augusto, é que ninguém passa por uma experiência dessa e sai como entrou. Não tem isso, né? Então, esse rapaz, do caso do Fantástico que você está se referindo,
foi realmente um rapaz que ficou quase 6 anos preso, mas ele não ficou preso sozinho. Ele ficou preso, a mãe dele ficou presa, o pai dele ficou preso, a irmã dele ficou preso, os sobrinhos ficaram presos, porque você, de fato, afeta a família inteira. Você imagina, ele foi acusado de uma série de abusos sexuais. Ele saiu em todos os jornais da cidade dele, em todas as televisões, reconhecido no momento da prisão como um maníaco sexual. Um homem que não tinha feito nada. Você imagina o que é isso na vida dessa mãe, na vida desse pai, na vida dessa irmã, na vida dessa sobrinha? É uma afetação que vai muito além da privação da liberdade que ele sofreu, né? Então, e é uma percepção, que é o que a gente fala, uma percepção de invisibilidade, porque desde o primeiro minuto ele falava: eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não fiz nada, e ninguém ouvia. A polícia não ouviu, o Ministério Público não ouviu, o Judiciário não ouviu, e ele foi condenado, e foi condenado com esse reconhecimento de ter sido um maníaco sexual, não é? Então, depois de 6 anos, quando a gente conseguiu provar a inocência dele e ele saiu, ele não era a mesma pessoa que tinha entrado. Assim como a família dele, né, não era igual. Porque ninguém passa por isso e sai dizendo: ah, bom, acabou, vamos virar essa página, segue a vida. Não é assim que acontece, né? A primeira vez que eu fui visitá-lo na prisão, ele estava desesperado. Ele estava lá há 5 anos e 1 mês e ele estava num estado assim de desespero, porque ele já tinha perdido todas as esperanças, não é? Então, Sim. assim, são histórias muito tristes, porque o que vai devolver para ele esses 6 anos? O que vai devolver para ele o nascimento da sobrinha, a namorada que não é mais namorada, os anos da vida que ele perdeu? Não tem dinheiro que recupere isso, né? Então, é por isso que a gente precisa trabalhar nesses casos para prevenir, para evitar que eles aconteçam no futuro da mesma forma que aconteceram com ele. Entendi. Doutora Paula, antes de fazer a 10ª pergunta, a minha produção aqui está me pedindo para que eu mande um abraço aos meus apoiadores e meus colaboradores, porque senão a gente não consegue fazer o 10 perguntas. Quero mandar um abraço para o pessoal da Latitude Filmes, para o Ricardo Bresser Pereira e o Fernando Patá, da Latitude Filmes. Quem quiser fazer filmes institucionais e comerciais, é só entrar lá no Instagram, @Latitude Filmes, estará vendo os melhores filmes, estará fazendo os melhores filmes da sua empresa. Como é que é, produtora? Assim, a Milagros Incenso, que fica no interior do estado de São Paulo, que faz o incenso para todo o Brasil. Até toca mais, como é que até vou detalhar aqui, ó. É uma seleção dos mais finos e consagrados incensos do mundo. Fale com o Martinho, com a Renata, eles irão atender você. A Elo Pousada, que fica em São Miguel do Gostoso, a 100 quilômetros de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde dizem que o vento faz a curva. E querendo ir a Natal, a WLG Turismo, 3331-6544. Falei com a Val, diga que foi aqui que você escutou o nome da WLG Turismo. A nossa internauta que está com a gente, Maria Luísa, quer fazer uma pergunta. Só que como está já passando, já está sendo atualizado aqui as palavras, caracteres. Maria Luísa, por favor, faça a pergunta que eu vou pedir para a doutora responder. Nós estamos indo para a 10ª pergunta. Agradecer a todos que estão comigo desde o início. E quem quiser, após o término da entrevista, que faltam mais 6, 7 minutos, pode ir no IGTV, que estará gravado a primeira entrevista com a doutora Flávia Real, e no dia 24, no mesmo horário, às 21 horas, estaremos falando, dando continuidade a esse assunto, mas com a nova pauta: justiça e igualdade. Bom, a nossa pergunta, a última é essa, doutora. Já pode contar algum caso que está sendo trabalhado atualmente ou ainda está sob sigilo, se é que pode falar assim? Não, eu posso contar sem dar nomes, né? Eu posso contar só de uma maneira genérica. A gente está atuando num caso muito impressionante, também de abuso sexual. Aliás, a maioria das pessoas que nos escreve dizendo que é inocente foi condenada por um caso de abuso sexual, porque, infelizmente, nesses casos, muitas vezes, aquilo que a gente estava dizendo, tem uma prova e isso é considerado suficiente, pode ser só a palavra da vítima, sem nenhuma outra, e isso acaba levando, infelizmente, a muitos erros. E é um rapaz
que está condenado a mais de 100 anos por também uma série de abusos sexuais, né? E quem nos pediu, isso é muito legal, isso é uma coisa que dá muito estímulo para a nossa ONG. Quem nos pediu para avaliar esse caso foi um promotor de justiça que participou de um dos processos, que pediu a condenação desse rapaz e que depois, em virtude de ter tido acesso a um outro caso, ficou com a convicção de que ele era inocente, de que ele, promotor, tinha cometido um erro. Então, ele nos procurou, pediu que a gente visse o caso e a gente já conseguiu 4 exames de DNA que indicam que ele não foi o autor de ao menos 4 desses 13 abusos que são imputados a ele. E eu diria a você, José Augusto, que pelo estudo que a gente está fazendo há mais de um ano desse caso, ele não cometeu nenhum dos 13 e está condenado a mais de 100 anos. Então, são injustiças, assim, difíceis da gente dimensionar, né? Mas que, infelizmente, estão nos parecendo, a nós da ONG, a mim particularmente, muito mais comuns do que a gente mesmo imaginava quando trouxe o projeto para o Brasil. É muito triste e, enfim, nós vamos continuar nessa luta aí para ver se esse tipo de situação não acontece mais. Maravilha. Antes de finalizar aqui a nossa live, eu reparei que a senhora falou 2 vezes sobre abuso sexual. Desculpa, né? É até feio falar, mas parece que é isso, acusando sobre, parece que é na moda, só abuso sexual, quer dizer, não tem outro assunto, porque né, é sempre assim. Eu acho que tem assim, talvez esse sempre foi um assunto que eu acho que aconteceu muito, mas talvez hoje as pessoas tenham mais coragem de falar sobre ele, o que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que as pessoas estão mais encorajadas e talvez aí na quarta-feira a gente possa falar daquele caso, né, da Sim. moça que foi tão desrespeitada numa audiência, né? Porque eu acho que o caminho é de que as pessoas se sintam confortáveis para falar. Mas o grande desafio da justiça é fazer a distinção de onde tem, de fato, né, uma vítima que precisa ser protegida e de quando tem, eventualmente, um erro ou uma má-fé. Dos 4 casos a que eu me referi, José Augusto, e se der tempo, na próxima quarta-feira, quando a gente for conversar, eu conto um pouquinho, a gente tem mais de um caso de abuso sexual em que a vítima se retratou da acusação que fez inicialmente. Então, a justiça tem um grande desafio, né? Que é continuar estimulando as mulheres, os homens, as crianças a virem denunciar os abusos que sofreram, mas saber olhar para os processos, né? De forma a não cometer tantos erros. Então, eu acho que é um equilíbrio difícil, mas que precisa ser buscado. Bom, acho que está faltando 2 minutos, porque o Instagram ele é meio louco, mas eu quero agradecer à senhora por nos atender aqui na sua casa hoje por 10 perguntas. Com certeza, dia 24 estaremos juntos aqui. O nosso programa está em novo horário. Hoje aqui tivemos mais de 25 pessoas o tempo todo com a gente, as pessoas foram chegando, com certeza estarão aqui na semana que vem. Quem quiser assistir, daqui a pouquinho já vai estar gravado no IGTV, com a doutora eu e a doutora Flávia, e que voltaremos na semana que vem. Mas acho que, mesmo que caia a live, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Vou fazer uma última pergunta, fora das perguntas. Né? O que as escolas podem fazer para que as crianças já venham com um raciocínio... nem sei nem o que eu posso falar aqui. A doutora Silva fez essa pergunta, agora eu fiquei gostando dessa pergunta. O que as escolas podem fazer para que as novas crianças tenham um pouco mais de raciocínio sobre o que vem acontecendo nos dias de hoje? Eu acho que, do ponto de vista do que nós estamos falando aqui, eu acho que as pessoas têm que saber se colocar no lugar do outro, olhar o outro com respeito, não é? Eu acho que o pré-julgamento, hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito polarizada, em que as pessoas apontam o dedo e pré-julgam com muita facilidade. Então, eu acho que se as crianças tiverem uma formação em que elas consigam ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, né? E antes de julgá-las, né? Tentar compreender efetivamente o que aconteceu e em que papel aquela pessoa está, a gente já vai ganhar muito nessa perspectiva, que não é essa perspectiva punitivista por punitivista, né? Quer dizer, porque é muito fácil você acusar,
É muito fácil você apontar o dedo. Então, a gente precisa compreender, né, que é importante ter empatia. Eu acho que isso, se as crianças tiverem mais fomentadas dentro dela, esse olhar de mais humanidade para o outro, de mais compreensão, a gente vai ter menos polarização, a gente vai ter mais encontro e a gente vai ter um mundo que, me parece, vai ser mais justo. Então, eu começaria por esse estímulo de um olhar que seja um olhar não de julgamento, mas de compreensão e mais humano mesmo para quem está perto delas, quem é como elas ou quem é diferente delas. É só uma sugestão. Eu falei das escolas, mas eu acho que começa dentro de casa. Se os pais derem essa iniciativa, começarem a criar essa educação dos alunos, a escola será só um processo de maturidade. A criança hoje que sabe muito o que está falando. Não tem dúvida. Como sempre, né? A escola tem que sempre estar de mãos dadas. Isso eu aprendi com a professora Silvia, escola e famílias de mãos dadas sempre, senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, acho que essa é a essência aí da gente projetar um futuro que seja menos irracível como tem sido o nosso presente hoje, né? Tá certo. Doutora Fábia, muito obrigado. Já são 22 horas. Estou com um probleminha aqui no meu telefone. São 22 horas. Eu agradeço a senhora por estar atendendo aqui o @José Augusto com o programa 10 Perguntas. E no dia 24, nesse mesmo horário, estaremos falando aqui também de justiça e igualdade, um assunto também que já está bem quente aqui, né, aos nossos ouvidos, sobre o que aconteceu com essa moça, sobre que foi uma revolução, todo mundo falando sobre o tal do estupro culposo. Culposo. Né? É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço, José Augusto, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente e agradeço a tua oportunidade de contar um pouquinho o nosso trabalho na ONG, que é muito apaixonante. Muito obrigada a você. Obrigado. Boa noite a todos. Voltamos na semana que vem, dia 24, excepcionalmente no dia 24, que é uma terça-feira, às 21 horas. Tá bom? Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau.